Muito bem, dentro da campanha Eu Protejo a Minha Família, hoje nós vamos trazer o seguinte título: Eu tenho autoridade para proteger a minha família. Amém? É por isso que você está vendo hoje aqui em cima desse altar um cajado, que tem um simbolismo todo especial, e nós vamos falar um pouquinho a respeito disso nesta noite. Por isso, abra a tua Bíblia, você que tem, abre no livro de Êxodo. Nós vamos ler 3 textos de Êxodo, começando por Êxodo capítulo 4, no versículo de número 20. Êxodo capítulo 4, versículo de número 20. Amém? Nós vamos ler esse texto. Hoje você vai entender por que o guarda-chuva foi escolhido como um símbolo de autoridade espiritual para proteger a nossa família. Amém? Para enfatizar a importância de ministrarmos essa proteção sobre a nossa família. Êxodo capítulo 4, versículo 20 diz assim: Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fez-os montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o cajado de Deus. Amém? Queridos irmãos, quando Deus chamou Moisés, quando Deus toca na vida dele, quando Deus faz um chamado na vida de Moisés, para um propósito específico, isso acontece na vida de todo mundo. Em algum momento Deus vai agir na tua vida e vai chamar a tua atenção para um propósito específico. Quando isso aconteceu na vida de Moisés, ele era um pastor de ovelhas. Ele estava com 80 anos de idade e há 40 anos ele estava pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro. Ele estava lá no monte, numa montanha, cuidando do rebanho, e ele tem uma experiência sobrenatural, algo inacreditável, algo tremendo. Ele vê uma sarça pegando fogo, mas a sarça não se consumia, aquele fogo não queimava a sarça. Aquele fogo, ele resplandecia no meio da sarça, mas não queimava a sarça. Então isso chamou a atenção de Moisés. Moisés se aproxima, Deus fala com ele do meio da sarça, e Deus propõe para Moisés um chamado, para ele descer até a terra do Egito e livrar o povo de Israel lá do Egito. Você sabe que o instrumento que os pastores de ovelha, de rebanho de ovelha, usavam, era um cajado semelhante a este. Um cajado que tinha finalidades específicas. Essa parte encurvada era necessário para quando o pastor da ovelha tivesse que resgatar uma ovelha que porventura tivesse caído em um buraco. O outro lado do cajado havia uma pequena ponta de ferro, que era utilizada quando alguma ovelha não queria obedecer à voz do seu pastor. Então, com aquele ferro, tanto ele batia nas pedras para provocar um ruído, para chamar a atenção da ovelha, e através da repetição a ovelha reconhecia esse toque, como também em alguns momentos ele batia na cabeça da ovelha, quando a ovelha é muito teimosa e não quer seguir as orientações do seu pastor. Quando Moisés sobe naquele monte, ele leva consigo um cajado igual a esse. Um cajado humano, um cajado para pastorear ovelhas. Lá neste monte ele tem experiências sobrenaturais inacreditáveis, coisas sobrenaturais. Uma delas, Deus diz para Moisés: pegue o seu cajado e jogue no chão. Por quê? Porque Moisés ele estava argumentando com Deus, porque ele não queria fazer o que Deus estava propondo para ele. Esta é uma atitude muito comum da natureza humana. A nossa natureza humana sempre tende a fazer o que é mais fácil e aquilo que nos agrada a nossa carne, agrada o nosso ego. Então Moisés está argumentando com Deus. Por quê? Porque Moisés sabia que tirar o povo de Israel do Egito era uma tarefa difícil, era uma tarefa árdua, era uma missão muito difícil. Então ele argumentou com Deus. No meio dessa argumentação, Deus disse para Moisés: o que você tem em tuas mãos? E Moisés diz: eu tenho um cajado.
Deus diz, então joga esse cajado no chão. Quando Moisés joga o cajado no chão, o cajado se torna uma serpente, uma cobra. Cobra, se nós formos interpretarmos pela Bíblia, cobra significa engano, mentira, traição e também maldição. Porque quando a serpente enganou Eva no jardim do Éden, Deus, na hora de pronunciar a consequência dos erros que eles haviam cometido, Deus olha para a serpente e diz, a partir de hoje você será maldita. Então, a cobra é símbolo de maldição. Quando Moisés joga o cajado no chão, se transforma em uma serpente. O que Deus está dizendo para Moisés? Moisés, eu estou colocando nas tuas mãos um chamado, um ministério. Eu estou te dando uma autoridade espiritual. Não jogue fora, porque senão isso vai se tornar uma maldição na tua vida. Amém? Agora, para recuperar o seu cajado, o que Deus faz? Deus diz para Moisés, se curve e toque na serpente, que ela voltará a ser um cajado novamente. Deus está ensinando Moisés a quebrar a maldição de ministério, a maldição de rejeitar o chamado de Deus. Todo aquele que rejeita o chamado de Deus, gera uma maldição na sua vida. E só tem uma forma de quebrar a maldição. É quando a pessoa ela se humilha, é quando ela reconhece que errou, volta atrás e conserta, corrige onde ela errou. Quando Moisés se curva e toca na serpente, a serpente volta novamente a ser um cajado. Deus continua a falar com Moisés, a mostrar para Moisés os propósitos que ele tem. E quando termina, a Bíblia diz que agora Moisés convencido que ele tinha que descer no Egito para libertar o povo de Israel de lá. Então ele sai do monte, e aí nós lemos o versículo 20 que diz assim: Moisés levava na mão o cajado de Deus. Quem está entendendo, diga amém. O que ele está levando na mão agora? Não é apenas um cajado humano, fabricado de madeira. Ele está levando uma autoridade espiritual. Deus está dizendo para ele assim, eu estou te dando autoridade. Porque Deus disse para Moisés, com este cajado, você vai fazer sinais no Egito. Com esse cajado, você vai fazer coisas extraordinárias. Com esse cajado, você vai levar esse povo em direção à salvação. Então Deus está colocando o que na mão de Moisés? A autoridade espiritual. Então o cajado, ele simboliza a autoridade espiritual. Amém? Isso é confirmado em todos os grandes milagres que Moisés fez. Tanto no Egito, como também depois na trajetória em direção à terra de Canaã. Nós vamos ver um deles para enfatizar como realmente o cajado é um símbolo de autoridade espiritual. Êxodo capítulo 14, no versículo de número 15 até o 16. 2 versículos nós vamos ler. Glória a Deus, aleluia. Quando você acha? Esse texto que eu vou ler, esses 2 versículos, dizem respeito à passagem do povo de Israel no Mar Vermelho. Um desafio enorme. Vencer o Mar Vermelho, ultrapassar o Mar Vermelho, abrir o Mar Vermelho. E Moisés faz esse sinal usando a autoridade espiritual. Amém? Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marche. E tu, levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. O que Deus manda Moisés fazer? Estender o cajado em direção ao Mar Vermelho e dar uma ordem para que o Mar Vermelho se abrisse. Por quê, irmãos? Porque Moisés tem essa autoridade. Deus entregou essa autoridade na mão de Moisés para abrir o Mar Vermelho e tantos outros sinais que aconteceram. Moisés tocou numa rocha, saiu água da rocha. Moisés levantou as mãos, Deus mandou maná do céu. No Egito, Moisés levantava o cajado, as pragas vieram contra o Egito. Quer dizer, tudo que Moisés fazia, ele usava o cajado, ele usava a autoridade espiritual para ministrar esse poder de Deus
sobre a vida das pessoas. Amém? Deixa eu só dar uma voltadinha no primeiro texto que eu li, que foi Êxodo 4:20. Só para a gente enfatizar um pouquinho mais. No versículo 20 do capítulo 4 diz assim, ó: tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos. Amém? Irmãos, quando Deus ele nos dá algo espiritual, o primeiro benefício de Deus nos dar algo é a proteção espiritual da nossa família. É a coisa mais importante. Você sabe que cuidar espiritualmente de uma família não é fácil. O texto que nós estamos lendo aqui fala de uma nação. Mas Moisés ele tinha uma família e ele cuidou dessa família. Você sabe que cuidar de uma família, para que seja uma família feliz, uma família abençoada, nem sempre é uma tarefa fácil. É uma tarefa que requer de nós autoridade espiritual. Requer de nós uma unção de Deus, um poder de Deus para abençoar a nossa família. Vai ter momentos difíceis. Por que Moisés não queria ir lá tirar o povo de Israel do Egito? Porque ele sabia que ia ter grandes desafios. Mas ele entendeu que Deus estava chamando, ele entendeu. Na tua vida não é diferente. Deus tem um propósito na tua vida. Não sei qual que é o propósito que Deus tem na tua vida. Se é algo que se estende um pouco mais lento da tua família, uma responsabilidade na obra de Deus, no reino de Deus, um chamado, eu não sei. Para cada um Deus tem um propósito. Eu não sei qual é o propósito que Deus tem na tua casa, na tua família, na tua vida. Mas sempre que Deus tem um propósito conosco, é porque Deus vai nos dar ferramenta para isso, Deus vai nos dar autoridade para isso. Se você estiver na presença de Deus, que nem Moisés estava na presença de Deus, Deus vai te dar essa capacidade, Deus vai te dar esse poder, Deus vai te dar essa autoridade. Se você menosprezar a presença de Deus na tua casa, na tua família, sinto muito informar, irmão, você vai ter que se virar sozinho. Mas se você não menosprezar a Deus, se você buscar de Deus, se você for um cristão verdadeiro, entregar a tua vida na mão do Senhor e entrar na presença dele, Ele vai te dar condição. Ele vai te dar essa autoridade espiritual para você orar, para você proteger a família, para você guerrear com a tua família. Hoje ainda pela manhã, enquanto eu fazia a minha oração da parte da manhã, eu gosto de orar de manhã, enquanto eu orava, por um momento eu andei dentro da minha casa. Andei dentro da casa, orei, agradeci a Deus pela bênção que Deus me deu, mas também usei autoridade e declarei dentro da minha casa, eu falei, aqui eu tenho autoridade espiritual, aqui Deus me deu autoridade espiritual, eu não aceito inveja, ciúme, maldição, eu não aceito na minha casa, eu protejo a minha família, eu protejo o meu lar, aqueles que estão debaixo do meu telhado, eu ministro sobre a vida deles a proteção, porque eu sei que Deus me deu autoridade para isso. Deus me deu autoridade espiritual para isso. Então eu posso ministrar na vida deles. Amém? Deus sabia. Deus deu para Moisés. Moisés tinha a autoridade espiritual. Agora deixa eu fazer uma ressalva para você. Deus vai te dar sempre autoridade espiritual quando você tiver comunhão e intimidade com Ele. Moisés tinha comunhão e intimidade com Deus. Moisés buscava Deus. A autoridade espiritual não é a coisa despejada do céu, aonde respingar, onde cair, está tudo bem, não. A autoridade espiritual é liberada sobre a vida daquele que tem comprometimento com Deus, aquele que tem vida com Deus de verdade. Não é o bonitinho, não é o simpático, não é o agradável, não. É comunhão com Deus, é vida com Deus, é respeito, é reverência às coisas de Deus. Isso atrai esta unção de autoridade espiritual. Você que é um chefe de família, você que é uma mulher de família, você que é um jovem adolescente que vai constituir uma família. Você quer ter essa autoridade espiritual? Tenha vida com Deus, tenha vida com Deus de verdade. Se afaste do pecado, se afaste do mundo. Deixa de lado aquelas coisas que desagradam a Deus. Passa de lado das coisas ruins deste mundo, das coisas carnais que te afastam de Deus, que te tiram da presença de Deus. Fique na presença de Deus, não se afaste da igreja, não se afaste da série. Fique firme. Que Deus vai te dar autoridade espiritual para você proteger e guardar a tua família sempre. Para você liberar bênção sobre a tua casa sempre, em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos lá. Êxodo capítulo 17. Vai um pouquinho mais adiante. Êxodo capítulo 17. Vamos ver um outro episódio, um outro acontecimento. Êxodo capítulo 17 diz assim. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Amém?
Contrário, já vou encerrar. A mensagem de hoje é curta e rápida. Diz assim, ó. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, os nossos filhos, os nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo na tua mão o cajado com que feriste o rio e vai. Autoridade espiritual. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isto ordenou Moisés a Josué: escolhe os homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu em cima do outeiro, e o cajado de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram em cima do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque ao seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete a Josué, porque eu hei de arriscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou o altar e chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém? Você me ouviu dizer no início da mensagem que Moisés, quando saiu, ele já tinha 80 anos de idade. Agora ele chega num certo lugar que ele já tem mais de 80 anos de idade. Ele vai viver ainda mais 40 anos, ele vai chegar a 120 anos de idade. Mas ele não tem mais o mesmo vigor que ele tinha antes. Físico, espiritual ele tinha, autoridade ele tinha, mas vigor físico ele não tinha mais. Ele chega num certo lugar e eles têm que enfrentar uma batalha contra um Deus, contra um rei, contra uma nação chamada Amaleque. Amaleque, na verdade, espiritualmente, é um demônio de resistência. É um demônio que faz resistência quando o povo quer avançar em direção ao objetivo. Essa peleja, irmãos, ela acontece num lugar estratégico, entre duas montanhas rochosas. Israel não tem saída. É enfrentar a batalha e vencer, ou morrer pela nação dos amalequitas ali naquele lugar. Então Moisés chama Josué e diz assim: Josué, prepara os homens de batalha e vai para a batalha. Por quê, irmãos? Por que cristão tem que ser de batalha? Se você quer proteger a tua família, irmãos, você tem que estar preparado para a batalha. Não batalha física, batalha espiritual. Você tem que ser um guerreiro espiritual. Você tem que ser um homem de oração, um homem de jejum, um homem que lê a Bíblia, um homem que vem para a igreja, que faz campanha, que trabalha na célula, que ajuda, que se envolve com o reino de Deus. É coisa para a gente de batalha. Ser cristão, irmãos, não é tirar férias. A igreja não é acampamento de férias. A igreja não é supermercado que a gente entra dela com o carrinho e vai escolhendo o que gosta, o que não gosta, escolhe o que é bom para mim, não é o que eu quero levar para casa, isso aqui não. A igreja é um campo de batalha. Cristianismo é batalha. Você quer mudar a tua história da tua família, você quer abençoar a tua família, você quer construir uma família abençoada, irmãos, esteja disposto a ir para o campo de batalha, a guerrear espiritualmente. Não fisicamente, guerrear espiritualmente, em oração e jejum. Se você não é assim, eu te dou um conselho: mude o teu pensamento, vá para casa hoje à noite, eu vou orar para que você perca o sono às 3 da manhã. Você acorde, dobra o teu joelho no lado da cama e você pense nisso.
O que você quer fazer com a tua família? O que proteção você quer dar para o teu lar? Você quer dar uma proteção espiritual, você tem que ser um guerreiro. Eu sei que tem muitos jovens aqui que não são casados ainda. Você vai casar um dia. Que tipo de família você quer construir para você? Você quer uma família abençoada? Você quer uma família digna? Você quer uma família honrada? Você quer ter alegria na tua casa? Você tem que ser um guerreiro espiritual, porque a luta vai vir, irmão. A luta vai vir. Pode ter certeza que a batalha vai vir. Ela não passa. Ninguém passa desapercebido. Todo mundo vai enfrentar. Sendo crente ou não crente, todo mundo vai enfrentar uma batalha. A diferença é que o guerreiro ele vence. O guerreiro ele não foge. Ele não abandona. O guerreiro não abandona. O guerreiro fica firme. O guerreiro ele luta. Ele diz: é isso aqui que eu quero para a minha família. Eu vou guerrear. Eu vou lutar espiritualmente. O que eu tiver que fazer, eu vou fazer espiritualmente para vencer. Josué vai para a batalha. E Moisés, que tem autoridade espiritual, ele sobe em cima do monte, para que lá de cima ele possa dar uma cobertura espiritual. E ele levanta as duas mãos em direção ao povo de Israel. Só que quando ele levanta as mãos, essa batalha, irmãos, foi um dia todo. Começou de manhã e terminou na boquinha da noite. É uma batalha difícil, uma batalha demorada. Então, como ele já tinha uma certa idade, irmãos, o braço dele era pesado. Quer dizer, ele não tinha mais tanta resistência física para manter os braços erguidos. E os braços dele, de vez em quando abaixavam. Ele fazia assim para recuperar novamente a força e erguer de novo. Só que quando ele abaixava, o povo de Israel começava a perder a batalha. Cada vez que você fraqueja, a tua família perde. Cada vez que você esfria espiritualmente, que você dá uma vacilada espiritualmente, eu não estou com muita vontade de ir na igreja, fica 15 dias sem aparecer na igreja, fica 30 dias sem aparecer na igreja, fica uma semana sem orar, fica um ano todo sem fazer o jejum, não pega mais a Bíblia, não lê, não ouve mais louvor, não fala mais de Deus. Cada vez que você fraqueja na fé, a tua família perde. O Amaleque ataca e resiste a tua família. Os braços de Moisés eram pesados, mas Moisés tinha consigo dois camaradas, chamados Arão e Hur. Dois cidadãos que andavam com Moisés. Eles eram mais novos, mas tinham quase a mesma idade, um pouco menos. Arão era seu irmão mais novo, se eu não me engano, tinha 3 anos menos. E Hur, praticamente a mesma idade. Arão e Hur estão junto com Moisés, acostumados a ver tudo que Moisés fazia e reconhecer Moisés como autoridade espiritual. Isso é uma coisa sensacional. É reconhecer quem tem autoridade espiritual. Nós ouvimos agora há pouco que o testemunho do irmão Valdeci da irmã Pana. Se tem uma coisa que a gente pode, muitas coisas que poderia falar a respeito deles, né? Mas se tem uma coisa que a gente pode falar com toda a segurança do mundo, é o reconhecimento e se sujeitar à autoridade espiritual. Tem muita gente que reconhece, né? Um pastor, já diga, é uma bênção, mas não se sujeita à autoridade espiritual. Eles sempre reconheceram e se sujeitaram à autoridade espiritual. Nunca fizeram nada sem pedir pelo menos uma oração para nós. Não, irmão, nós não somos sobrenatural. Nós somos pessoas comuns como qualquer outra. Mas um dia, quando eu cheguei nessa igreja e assumi essa igreja, Deus me deu um cajado, uma autoridade espiritual, para proteger a tua vida espiritual. Eu não vou lá resolver os teus problemas, mas eu posso te dar cobertura espiritual. Isso eu posso fazer e isso eu faço. Arão e Hur reconheciam essa autoridade espiritual. Só que quem reconhece a autoridade espiritual, irmãos, enxerga a sua autoridade espiritual. Quem reconhece a autoridade espiritual em alguém, não se afasta dela, fica perto dela. Por que fica perto, irmãos? Porque em algum momento Deus vai provar se realmente você sabe dar sustento a uma autoridade espiritual. Se em algum momento a tua autoridade espiritual pode contar com você. Quando Arão e Hur perceberam que os braços de Moisés estavam abaixando, quer dizer, ele estava cansado. Ele não estava aguentando segurar o cajado erguido. Além do peso natural do cajado, ele tinha um peso espiritual. Então Arão e Hur fazem algo interessante. Eles pegam uma pedra, uma rocha, colocam atrás de Moisés. Essa rocha representa Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus é a nossa pedra angular. Ele é a rocha. Por isso que Jesus disse assim: aquele que edificar a sua casa sobre a rocha, vai vir vento, tempestade, nunca vai derrubar. Mas aquele que edificar a casa sobre a areia, vai vir, a qualquer momento o vento vem e derruba.
Arão e Hur pegam uma pedra e colocam atrás de Moisés, e Moisés senta na pedra. Sentar significa descanso. Descansar. Tanto o descanso físico, que é tão importante para nós. O pessoal que trabalha de pé aí, sabe, né? Você trabalha ali 3, 4 horas em pé, aí quando dá um folguinho você senta, ai, que alívio. É descanso físico. Mas o sentar no descanso também significa descansar em Deus. Quer dizer, é não ter uma preocupação excessiva sobre algo que precisa ser resolvido. Moisés se senta na pedra e Arão e Hur seguram os 2 braços que Moisés ergueu. Amém? Deixa eu voltar um pouquinho para nós encerrarmos. Deixa eu voltar um pouquinho o que nós assistimos aqui na campanha da família. Nós usamos um guarda-chuva. E eu não sei se você consegue enxergar alguma relação entre um e o outro. A única diferença é que nós usamos ele um pouquinho diferente. Mas se você prestar atenção, você vai ver que ele estava sempre erguido para proteger a nossa família. Quem veio desde o começo na campanha assistiu várias apresentações de teatro. A última delas, que foi domingo passado, você viu o que aconteceu com o pai, o mesmo que aconteceu com Moisés. Ele pereceu. Um dia nós ficamos velhos. Quando nós ficamos velhos, o nosso vigor também diminui. É aí, irmãos, que entra a importância de termos uma família na presença de Deus. De termos uma família na presença de Deus. É aí que entra a importância de você estar na igreja sempre com a tua família. E quando você está com a tua família na igreja, você está preparando os teus filhos para te ajudarem a proteger a tua casa e a tua família espiritualmente. Porque a gente vai cansar. Em algum momento, a gente vai cansar. Em algum momento, os nossos braços, a responsabilidade espiritual da casa, ela vai ser grande para a gente manter ela erguida. O nosso braço vai ficar pesado. E aí, se nós tivermos dentro da nossa casa um Arão e um Hur, pode ser a esposa e um filho, pode ser 2 filhos, que já entenderam o seu papel dentro da família. Talvez você está aqui hoje à noite, você tem 2 filhos pequenos, 2 crianças na tua casa. 2 crianças em casa. E às vezes você até erra, porque você vem na igreja de repente, e se tiver alguém para cuidar do teu filho, você deixa lá, fica com meu filho, eu tenho que ir para a igreja, meu filho anda demais na igreja, corre. De repente você comete esse erro, de não trazer o teu filho, para ele aprender que ele vai ter um papel importante em algum momento. Talvez você é aquela pessoa, irmão, que está vindo aqui na igreja assim, do acaso. Você veio porque teu familiar talvez te convidou, disse assim, vamos lá, culto da colheita é legal, você veio aqui do acaso, mas aquele membro da tua família é uma pessoa que está aqui sempre fiel, buscando de Deus. Eu quero dar uma notícia para você, vai ter um dia que ele vai cansar, e quando ele cansar, você vai estar pronto espiritualmente para ajudar ele a manter a proteção da tua casa, da tua família. Não seja negligente, irmão. Não seja negligente da proteção familiar. Tem famílias que estão debaixo da proteção familiar de uma pessoa idosa. De uma pessoa idosa. Eu conheço famílias que a vovó ou o vovô é que cobre eles espiritualmente. Eles estão no bem bom, curtindo a vida, está tudo bem, nada dá errado. Mas eles não sabem que tem um vovô e uma vovó protegendo a família toda espiritualmente. Um dia ela morre. Quem vai segurar o guarda-chuva? Quem vai proteger a sua família a partir desse momento em diante? Por isso a minha mensagem desta noite, ao encerrarmos esta campanha, eu protejo a minha família, é uma mensagem de alerta para você. Chegou a hora de você assumir um compromisso espiritual diante de Deus. E dizer assim, eu tenho que ajudar o meu familiar, o meu pai, a minha mãe, ou eu tenho que mudar a história da minha família, levantando essa autoridade espiritual para cuidar da minha casa, da minha família, em nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Se coloque de pé que você vai orar pela tua casa e tua família nesta noite, em nome de Jesus. Se reúna aí com os membros da tua família.